Eu sou a Mazé, tenho 57 anos e esta é a minha história. Bem, eu nasci em Rio Branco, no estado do Acre. Meu pai era espírita, minha mãe era umbandista, mas eles sempre que eram convidados a ir numa igreja cristã, eles levavam a gente, eles iam também. E eu, quando ia em qualquer igreja, eu sentia o chamado. E eu já adolescente, já com 10, 12 anos, eu ia, assistia os cultos e saía de lá com aquela vontade, aquele chamado. E aos 18 anos eu conheci a Cristo, e com 18 anos e com 19 anos eu tive que deixar a minha terra natal com a minha mãe, que teve um problema grave de saúde nos rins, e nós tivemos que vir para São Paulo. E eu, com 19 anos, doei o rim para minha mãe. Foi assim a coisa mais importante durante a minha vida inteira que aconteceu comigo. Foi eu chegar aqui em São Paulo e Deus me dar esse privilégio de dar um órgão meu para minha mãe, que foi o meu rim. Muitas pessoas na época me criticaram e falaram que eu era louca. Como que você vai tirar um órgão seu na flor da idade? E dali para frente só foram bênçãos. Todos os exames deram certo e eu consegui então realizar o meu maior sonho, que desde o primeiro momento em que o médico falou: sua mãe perdeu os rins, precisa de um transplante, eu, que já era cristã, falei para Deus: eu vou doar o rim para minha mãe. E graças a Deus deu tudo certo. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza, não duvido nenhum momento, que nós temos um Deus onipotente, onisciente, onipresente. E Ele já sabia tudo que eu ia passar. Por isso que ali Ele me chamou, porque Ele já sabia que eu viria. E eu imagino sim que eu amava demais a minha mãe é uma pessoa assim que já não tenho mais ela comigo, mas foi tudo na nossa vida, né? Uma mulher guerreira, batalhadora, sempre fazendo tudo para o bem-estar dos filhos. E era uma mulher muito carrasca também, muito dura ali. Tanto que quando eu falei para os meus amigos que eu ia doar o rim para minha mãe, meus amigos viraram para mim e falaram assim: você é doida? Se eu tivesse uma mãe igual a sua, eu deixava morrer. Falaram assim para mim. Mas Deus é maravilhoso, porque Deus Ele transforma e a gente perdoa. A gente aprende a perdoar, e foi isso que aconteceu comigo. Eu não ouvi ninguém, eu só ouvi a voz de Deus falando na minha mente, no meu coração. E eu falei: Senhor, me mostra. E Ele me mostrou. Em 2015, eu tive uma crise estresse emocional. Aí foi quando começou. Eu não me preocupava muito comigo, só me preocupava com o trabalho, com a família, com os filhos, com a igreja. Eu mesmo, para mim, mulher, me cuidar, eu nunca fiz nada. Só era trabalho. Eu lembro que eu tomava remédios fortíssimos. O Rivotril eu tomava de manhã, tomava à tarde e tomava 18 gotas à noite e não conseguia dormir. E aí, quando era de madrugada, eu tinha que colocar um outro embaixo da língua para tentar dormir algumas horas, mas dormia 2 horas e acordava. E aí foi quando começou a minha preocupação com a minha saúde, né? Deus, Ele falou para mim: vai fazer uns exercícios, né? Aí eu decidi então que eu iria começar a caminhar. Falei: vou começar a caminhar porque... E eu lembro que foi muito difícil as primeiras semanas, os primeiros meses. Eu caminhava 15 minutos e cansava. Eu estava acima do peso, na verdade. Eu estava, na época, com 86 quilos, bem acima do meu peso normal. E eu subia uma subidinha e já cansava. Foi um trabalho de formiguinha, né? Todo dia eu andava 15 minutos, no outro dia eu andava 20. Comecei dando uma volta, cansava. Depois eu aumentei depois de 2 meses, fui aumentando 2 voltas, 3 voltas, enfim. E depois de 8 meses eu já estava correndo, era tudo que eu precisava, era me preocupar, tirar um tempo para mim, né? E é isso que nós mulheres temos que fazer, e a gente se preocupa muito com a família, trabalho, a gente esquece de nós. E aí eu decidi que eu teria que tirar um tempo para mim. Tanto que eu não esperava ninguém, chamava meu marido, chamava minha filha, ninguém queria ir comigo. Toda essa experiência que me fez bem, né, me fez renovar as minhas forças, até me sentir mais jovem, a gente se sente mais leve,
a mente fica mais clara, né? E eu tenho procurado falar com todas as minhas amigas, né? A gente sente essa necessidade de falar, de incentivar, de mostrar. E o meu esposo, ele nunca foi de fazer exercício também como eu. De um ano para cá, ele começou a sentir essa necessidade também, de tanto ver eu fazer, animado, ele ia comigo nas corridas, né? Eu fiz várias corridas depois dessa que eu fiz na Novo Tempo. Como eu acredito de verdade que Deus tem um plano especial e que tudo contribui para o bem, esse ano, em janeiro, o meu esposo ele sofreu um infarto. E assim foi um momento muito difícil para mim, para a família. E depois da cirurgia dele, eu pude ouvir dos médicos, na recuperação dele, aquele estilo de vida que ele estava levando, fazendo caminhada diariamente, foi o que ajudou ele a não ter um infarto fulminante. Que pela segunda vez eu pude fazer a diferença na vida de alguém que com a minha forma de viver, primeiro foi a minha transformação, que com a minha transformação eu consegui levar isso para minha mãe, para os meus irmãos, fez a diferença na vida dele no momento que ele mais precisou. A minha experiência valeu para a vida dele. Eu salvei a vida do meu marido, com a minha nova maneira de viver, eu salvei a vida do meu marido também, ajudei o meu marido. Eu sou a Mazé, tenho 57 anos, e esta é a minha história.